Isto é um pássaro. Um pássaro de 2,1 metros de altura. Um pássaro que pesava entre 130 e 180 quilos, que corria a 50 km por hora nos pastos do Mioceno, que tinha o crânio mais longo de qualquer ave conhecida, viva ou extinta, 71 centímetros de osso puro, mais longo que a cabeça de um cavalo adulto, terminando num gancho curvado para baixo que os pesquisadores comparam ao bico de um falcão multiplicado por 10. Um pássaro que não voava, que nunca voou, que a evolução não moldou para o céu, mas para a terra, para perseguir, para alcançar, para dominar com aquela cabeça nos campos abertos da América do Sul durante 60 milhões de anos. Florentino Ameghino o descreveu em 1887 a partir de fósseis encontrados na Patagônia Argentina. Chamou-o de Phorus rhacos. O nome vem do grego phorein, carregar, e rhacos, farrapo, coisa destroçada, pássaro que carrega a ruína, 60 milhões de anos de ruína para tudo o que se movesse no lugar errado, na hora errada. Para entender como um pássaro chegou a ser isso, é preciso entender o continente onde isso aconteceu. A América do Sul foi, durante quase toda a era dos mamíferos, uma ilha. Quando o asteroide que matou os dinossauros não avianos caiu há 66 milhões de anos, a América do Norte e a América do Sul já não estavam ligadas. O istmo que hoje forma a América Central ainda não existia. Os dois continentes seguiam separados, e na América do Sul, na ausência dos grandes predadores placentários que se espalhavam pela Europa, Ásia e América do Norte, os nichos de predadores de topo ficaram vagos. A natureza não deixa nichos vagos por muito tempo. Dois grupos ocuparam esse espaço na América do Sul durante o Cenozoico. Um foram os esparassodontes, marsupiais predadores como o Thylacoschilus, que já mencionamos em outra ocasião. O outro foram as aves. Aves que deixaram de voar porque voar já não era mais a estratégia vencedora. Os primeiros fororrácidos aparecem no registro fóssil sul-americano há cerca de 60 milhões de anos. Seus ancestrais mais antigos provavelmente eram aves menores com o mesmo plano corporal que ainda hoje sobrevive num animal de 80 centímetros que corre pelas savanas do Brasil e da Argentina, a seriema. O parente vivo mais próximo da ave mais letal que já existiu. Mas há 60 milhões de anos, a linhagem que levaria a seriema tomou outro rumo. Quando a pressão evolutiva favorece o tamanho, o voo se torna um obstáculo. Uma ave que voa tem um limite de massa corporal imposto pela física das asas e dos músculos peitorais. Acima de 15 quilos, o custo energético do voo supera o benefício. Avestruzes, emus, casuários, emas, todos são aves que trocaram a capacidade de voar por massa corporal. Em cada um desses casos, a seleção natural favoreceu o tamanho porque o tamanho oferecia algo que o voo não podia oferecer: velocidade no solo, força, capacidade de atacar ou se defender. Para os fororrácidos, perder o voo foi o começo de uma especialização que levou 60 milhões de anos para produzir o Kelenken guillermoi. O crânio do Kelenken foi descrito em 2007 por Sara Bertelli, Luiz Chiappe e Cláudia Tambucci a partir de material fóssil encontrado na Patagônia Argentina. Mediram 71 centímetros de comprimento total, com o bico ocupando uma fração enorme dessa medida. O bico terminava num gancho curvado para baixo, reforçado lateralmente, oco, mas com uma arquitetura interna de travessas que distribuía os impactos. O crânio não era frágil. Era leve e funcional, projetado para uma tarefa específica, que o estudo de Degrange e colaboradores, publicado 3 anos depois na PLOS ONE, ajudaria a definir com precisão. Os pesquisadores estimaram que o Kelenken media cerca de 2,1 metros de altura. Com esse tamanho e uma massa estimada entre 130 e 180 quilos, era a espécie mais alta conhecida da família. Embora algumas espécies menos documentadas, como a Devincensia do Pleistoceno do Uruguai, possam ter chegado aos 3 metros e 350 quilos segundo ossos fragmentados recuperados. 350 quilos. A ave predadora mais pesada de que se tem registro na história do planeta.
Na Patagônia, há 6 milhões de anos, o Andalgalornis steuleti caçava nas pradarias do Mioceno tardio. Media 1,4 metro, pesava 40 quilos. Seu crânio tinha 37 centímetros de comprimento, com um bico curvado que ocupava a maior parte dessa medida. As pernas eram longas e musculosas, capazes de acelerar de 0 à velocidade de cruzeiro em poucos passos. À sua frente, havia um notoungulado, um herbívoro sul-americano de linhagem própria, sem parentes vivos, do tamanho de um cordeiro pequeno. O notoungulado não tinha velocidade suficiente para escapar, e a ave já havia encurtado a distância. O que aconteceu nos segundos seguintes foi modelado em 2010 por Federico De Grange, Cláudia Tambucci e uma equipe da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália. O estudo usou tomografias computadorizadas do crânio do Andalgalornis e software de análise por elementos finitos, a mesma metodologia que engenheiros estruturais usam para simular a falha de pontes, para mapear os pontos de tensão do crânio sob diferentes tipos de força. Os resultados descartaram o modelo de caça que dominou a literatura popular por décadas. O de um pássaro que agarrava a presa com o bico e a segurava enquanto ela se debatia. O crânio do Andalgalornis suportava bem os impactos no plano vertical, de cima para baixo e de trás para frente. Sob essa carga, as tensões se distribuíam sem se concentrar em pontos críticos. Já no movimento lateral, o sacudir horizontal que um crocodilo ou um cão selvagem usaria para desorientar ou matar a presa, o modelo mostrava concentrações de estresse perigosas na base do bico e nas articulações do crânio. A estrutura ficava branca no mapa de tensões, indicando alto risco de fratura catastrófica. O crânio do Andalgalornis foi projetado para golpear de cima para baixo e recuar rapidamente, para cravar o bico com a força dos músculos do pescoço, puxar, reposicionar e golpear novamente. De Grange descreveu isso como uma estratégia de combate semelhante à de Muhammad Ali. Agilidade no movimento em vez de potência no agarre, golpes rápidos e precisos em vez de uma luta prolongada. O pescoço do Andalgalornis tinha uma anatomia específica para isso. A vértebra cervical 12 funcionava como a principal dobradiça do golpe descendente, e os músculos epiaxiais, os que ficam acima da coluna, eram especialmente desenvolvidos para o movimento de recuperação após o impacto máximo. O pássaro golpeava, voltava e golpeava de novo, um machado biológico com pernas. A seriema que existe hoje no Brasil e na Argentina carrega no corpo o manual de instruções de tudo isso. Cariama cristata. 80 centímetros de altura, bico levemente curvado, pernas longas, uma clara preferência por correr em vez de voar, embora consiga voar quando precisa. Quando caça uma cobra, um lagarto ou um roedor, a seriema não o esmaga nem o sacode. Ela o agarra com o bico, levanta a alguns metros de altura e o arremessa contra o chão ou contra uma pedra. Repete até a presa parar de se mover. Depois usa o bico curvado para despedaçá-la em pedaços que consiga engolir. Essa sequência de impacto repetido, recuo, golpe preciso e reposicionamento é funcionalmente idêntica ao que a análise por elementos finitos sugere para o Andalgalornis. A seriema é a versão em escala reduzida do mecanismo. O que acontecia nos pastos do Mioceno sul-americano era a mesma estratégia, só que executada por 40 quilos de pássaro e 37 centímetros de crânio sobre um notoungulado em vez de um lagarto. E o mecanismo funcionou durante 60 milhões de anos sem interrupção. O isolamento da América do Sul terminou há cerca de 3 milhões de anos, quando os movimentos das placas tectônicas que vinham construindo o arco de ilhas finalmente criaram uma ponte de terra contínua, o Istmo do Panamá. O que aconteceu em seguida é chamado de Grande Intercâmbio Biótico Americano e é um dos eventos biogeográficos mais estudados do Cenozoico tardio. Animais que haviam evoluído em isolamento em cada continente cruzaram em ambas as direções. Camelos, cavalos e mastodontes desceram para a América do Sul. Preguiças terrestres gigantes, tatus e gliptodontes subiram para a América do Norte. E um dos primeiros a cruzar para o norte foi um fororrácido, Titanis valeri. Descrito em 1963 pelo ornitólogo Pierce Brodkorb,
a partir de ossos encontrados na bacia do Rio Santa Fé, na Flórida, durante explorações com mergulhadores em 1961 e 1962. Os materiais revelavam uma ave das dimensões maiores da família, com um tarso-metatarso que sugeria cerca de 2 metros de altura e massa corporal proporcional. O mais notável sobre o Titanis não é só o tamanho, é sua cronologia. Os fósseis de Titanis na Flórida e no Texas foram datados em torno de 5 milhões de anos. O Istmo do Panamá só se consolidou completamente há cerca de 3 milhões de anos. O Titanis cruzou antes de a ponte estar pronta, navegou por arquipélagos de ilhas emergentes ou atravessou curtas faixas de água rasa rumo a uma terra que nenhum pássaro de sua família havia pisado antes. E se estabeleceu. Durante mais de 3 milhões de anos, fósseis de Titanis aparecem na Flórida e no Texas. A ave dominou naquela região durante todo esse tempo, convivendo com os predadores que o norte já possuía. Os mamíferos que chegaram à América do Norte vindos do Sul durante o Grande Intercâmbio encontraram um ecossistema com grandes felinos, com os primeiros ancestrais dos lobos cinzentos e com ursos de grande porte. O Titanis conviveu com todos eles. A revisão dos registros de Titanis, publicada em 2005 no Boletim do Museu de História Natural da Flórida por Gina Gould e Irvi Quitmire, descartou 2 ideias que a literatura popular assumiu por décadas. A primeira, que o Titanis tivesse garras preensíveis nas asas, hipótese baseada numa interpretação errada de 1994. As asas eram vestigiais e pequenas, como no resto dos fororrácidos. A segunda, que o Titanis tivesse sobrevivido até o Pleistoceno tardio, possivelmente em contato com os primeiros humanos. As datações revisadas indicam que ele desapareceu por volta de 1,8 milhão de anos atrás, antes da chegada do gênero Homo ao continente. No entanto, na América do Sul, a história terminou mais tarde. Um estudo de Herculano Alvarenga e colaboradores, publicado em 2010 no Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, descreveu um espécime de fororrácido do Pleistoceno tardio do Uruguai, com datação de aproximadamente 17.600 anos. 17.600 anos. Os primeiros humanos modernos cruzaram o Estreito de Bering para a América entre 15.000 e 20.000 anos atrás. Chegaram à região do Rio da Prata por volta de 13.000 anos. O espécime do Uruguai não permite afirmar que ambos estiveram exatamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas a janela temporal é a correta para que os últimos fororrácidos e os primeiros humanos na América do Sul tenham compartilhado o mesmo ecossistema. Um pássaro de 2 metros, 130 quilos, bico de 40 centímetros e a estratégia do machado. E os primeiros caçadores que chegavam a um continente novo. Para entender por que a estratégia do golpe repetido funcionou durante 60 milhões de anos, é preciso entender quais presas estavam disponíveis na América do Sul isolada. Os notongulados e os litopternos eram os grandes herbívoros nativos do continente. Evoluíram sem a pressão predatória dos grandes felinos, sem perseguições de resistência feitas por canídeos especializados. Suas estratégias de fuga estavam calibradas para os predadores que existiam, aves de alta aceleração e marsupiais de emboscada. E as táticas antipredatórias de um herbívoro, uma vez fixadas, demoram dezenas de milhares de gerações para mudar. O fororrácido não precisava perseguir por quilômetros. A aceleração inicial bastava para chegar à distância de golpe. E uma vez nessa distância, o bico e o pescoço faziam o trabalho. O crânio leve e rígido dos fororrácidos, com massa menor que a de felinos de tamanho equivalente, permitia maior velocidade de balanço, mais impactos por unidade de tempo, menos energia por impacto, mas aplicada com precisão repetida nos pontos vulneráveis da presa. O sistema foi mais eficiente que qualquer alternativa disponível no continente durante 60 milhões de anos, justamente porque o continente não tinha alternativas comparáveis. Quando as alternativas do norte chegaram, a equação mudou. Os felinos norte-americanos que desceram para a América do Sul trouxeram uma estratégia diferente. Perseguição de resistência, agarre lateral com membros anteriores rotacionados e mordida sustentada no pescoço.
Uma estratégia que não dependia de aceleração explosiva, mas de resistência. Diante de herbívoros que nunca haviam sido perseguidos por quilômetros, essa estratégia foi devastadora. E os predadores que dependiam de aceleração inicial, sem a resistência dos mamíferos cursoriais, encontraram uma competição para a qual seus 60 milhões de anos não os haviam preparado. O que a ciência ainda debate sobre os fororrácidos ocupa mais páginas do que o que já foi resolvido. O espécime do Uruguai de 17.600 anos levanta perguntas que os dados atuais não conseguem responder completamente. Se os últimos fororrácidos já eram uma população marginal e reduzida quando os primeiros humanos chegaram ao Cone Sul, ou se ainda tinham importância ecológica significativa. Se os humanos os caçaram, os evitaram ou simplesmente os encontraram já em declínio por causas climáticas. A questão do Titânis na América do Norte também não está fechada. Se ele chegou 5 milhões de anos antes do resto do grande intercâmbio, que condição ecológica da América do Norte impediu que se expandisse além da Flórida e do Texas? O continente tinha pradarias abertas perfeitas para a locomoção da ave e presas de tamanho adequado. Ainda assim, os fósseis de Titânis se concentram geograficamente de forma incomum para um grande predador com boa capacidade de dispersão. A explicação mais simples é que os predadores mamíferos já estabelecidos no norte, com suas estratégias de perseguição de longa distância, limitaram a expansão do Titânis de forma mais eficaz do que limitaram qualquer outro imigrante do sul. Mas é uma explicação que os fósseis ainda não confirmam diretamente. Em 2013, Angst, Buffetaut e colaboradores publicaram na PLOS ONE evidências de fororrácidos no Eoceno da Europa. Dentes encontrados na Argélia e na França, atribuídos a uma família relacionada. Se a dispersão do grupo foi ampla o suficiente para alcançar a Europa através do Atlântico primitivo, o alcance original da família era maior do que os registros sul-americanos sugeriam. Um pássaro entrou na América do Norte há 5 milhões de anos e permaneceu lá por mais de 3 milhões de anos. Conviveu com grandes felinos e grandes canídeos do Pleistoceno americano. Fez isso com as patas, com a velocidade e com um crânio que engenheiros estruturais do século XXI demoraram anos para analisar com tomografias e softwares especializados. O último de sua linhagem morreu no Uruguai há 17.600 anos. 60 milhões de anos de domínio. A linhagem evolutiva mais longa de predadores ápices terrestres do Cenozoico em qualquer continente do planeta. E para sustentar tudo isso, não precisaram de mandíbulas de felino, nem de garras retráteis, nem de olfato refinado de canídeo. Precisaram das mesmas coisas que qualquer ave: penas, ossos ocos, patas e o instinto de se mover rápido. O que fizeram com essas coisas durante 60 milhões de anos é a demonstração mais longa conhecida de que o plano corporal das aves admite uma versão que nenhuma guia ornitológica está preparada para descrever.